Pessoal, cheguei aqui mais um dia aqui em casa. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz a drenagem dos vasos. Esse vaso aqui é para minha amora, ou melhor, para minha amoreira. Eu vou plantar ela aqui e eu vou deixar o vaso nesse lugar aqui. Então a gente vai precisar de algumas ferramentas, né? A amoreira ela gosta de terra bem drenada, então eu vou misturar na terra areia de construção, tá? Só não pode ser areia de praia, mas qualquer areia de construção. E essa areia de construção você pode comprar de saco em casa de materiais de construção que venda pedra, tijolo, essas coisas. Eles vendem a areia ensacada. Aí você pode comprar o saco lá para pôr. Tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai precisar de uma pá, que eu vou pegar a areia lá, uma colher de pedreiro para eu misturar a areia na terra, a gente vai precisar da terra, de um martelo. Eu vou fazer a drenagem do meu vaso aqui com esses tijolos velhos, que tava aqui em casa, que tá sobrando. Então eu já vou aproveitar eles. Você pode fazer com pedra, aquela pedra tipo 1, ou até pedra um pouco maior, pode usar argila expandida, tá? Só não pode não fazer, tá bom? E eu vou usar também um TNT, que daqui a pouco eu vou pegar lá para vocês verem. Então vamos pro vídeo, que hoje é rapidinho. Um conselho também, não faça a burrice que eu fiz, de quebrar o tijolo. Põe uns tijolos aqui dentro, se você for fazer com tijolo, com telha, com qualquer resto de material que sobrou aí da sua construção, coloca aqui dentro e quebra aqui dentro. Vai facilitar muito o seu serviço. Aí, ó, o importante, ó, tá vendo? Ó, ficou uma boa camada de drenagem. Aqui é legal cobrir todo o fundo do vaso com o que você for usar de material para fazer a drenagem. E aqui eu também tenho um TNT. Tô colocando contra a luz. Ele é todo, não sei se dá para ver na câmera, mas ele é todo furadinho. Ele é micro perfurado. Então é um material bem bom para fazer, bem bom. É um material bom para fazer drenagem. Ele não é tão fino, não é um material fino, e é um material que deixa, não vai ficar segurando a água também para ficar empoçando. Então eu cortei um pouquinho maior do que a tambor, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Cortei um pouquinho maior, por quê? Porque, ó, tá vendo que tem os furos laterais? Eu não vou fazer uma camada ali de taco até cobrir esses furos. Então eu vou deixar o TNT passando um pouquinho para cobrir esses furos. Aqui, então, o que que eu fiz? Eu cobri o fundo do vaso. Vou tentar levantar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó? Cobri com um caco de tijolo. Isso você pode usar telha, ou você pode usar argila expandida, usar qualquer material que forme um fundo ali para não tapar os furos que eu fiz no vaso de drenagem. Depois do tijolo eu coloquei o TNT, ó, é um TNT grosso. Esse TNT eu retirei ele aqui de um sofá velho que eu tinha, que eu reformei o sofá. Então eu tirei e guardei, porque eu sabia que eu ia precisar para cá, para colocar nos vasos, que eu já tinha ideia de fazer esses vasos. Eu coloquei o TNT um pouco maior do que o tamanho do fundo do vaso, porque eu fiz furos laterais no vaso, para garantir que tenha uma boa drenagem. Só que eu não vou cobrir com um caco de tijolo até tapar esses furos laterais. Então o que eu fiz? Eu fiz o TNT maior, para que o TNT tape esses furos, porque o TNT ele vai deixar a água passar, ele não vai entupir os furos. Aí depois que eu coloquei o TNT, eu coloquei 3 pás daquelas de pedreiro, 3 pás dessas de construção normal, de areia. Isso, eu coloquei 3 pás porque esse vaso meu tem em média de 110 a 120 litros de terra. Então eu coloquei 3 pás para garantir que tenha boa drenagem. Então com uma colher de pedreiro comum, eu estou usando a colher de pedreiro porque eu não tenho aquelas ferramentas de jardinagem. Então aí não tem importância se for colher de pedreiro ou for com a mão mesmo. Mas eu vou usar a colher de pedreiro, vou espalhar a areia que fique de forma uniforme. Aí você pode estar se perguntando, falar: ah, Marcelo, mas 3 pá de areia dessa pá grande e bem cheia, não é muito? Não tem problema ser muito, porque isso vai garantir, porque a areia ela vai servir como filtro. Ela vai ser o primeiro filtro da terra para deixar a água em excesso passar. Ela vai manter a umidade do vaso, porque ela não seca com facilidade quando ela está úmida.
e não vai deixar os nutrientes da terra ficar saindo também pelo fundo do vaso. Então o ideal seria pôr areia mesmo. Mas não é muito, porque a maioria das plantas, elas gostam de terra bem arenosa. Então se a raiz da planta chegar na areia, isso não vai prejudicar a planta em nada, entendeu? E a amoreira, pelo que eu pesquisei, ela gosta de uma terra bem ácida também. Então eu vou até colocar, né, aqui no meio da terra, eu vou colocar bastante areia, porque ela gosta de terra bem arenosa. Ao contrário do que eu fiz nos outros vasos, que eu fiz esse mesmo processo de drenagem, só que depois eu vim só pondo terra vegetal tratada. E aí no último saco eu coloquei esterco de boi, de vaca, enfim. Então não tem problema, só que na amoreira, em especial, eu vou pôr mais areia, porque ela gosta de terra mais ácida. Tá? Então aqui a drenagem está pronta. Eu sei que essa drenagem funciona muito bem, porque eu fiz nos outros vasos já e eu testei e funcionou. Tá funcionando perfeitamente, a terra tá ficando úmida e não tá ficando encharcada. E as minhas plantas em 2 semanas que estão plantadas nesse sistema, já tá florindo e dando já, a minha acerola encheu de fruto já. Que eu já também, mais pra frente eu vou mostrar aqui no canal. Tá? Então aqui nesse processo que eu vou fazer, eu vou pôr um saco de terra e umas 2, 3 pás de areia. Outro saco de terra, mais umas 2, 3 pás de areia. E nisso eu vou misturando. Tá? Então eu vou pegar a terra lá. E aí vocês vão acompanhando agora o processo de enchendo o vaso. Ah, um detalhe também importante antes que eu esqueça. Esse TNT não é obrigatório ser TNT. Tá? Você pode usar, por exemplo, uma camisa velha que você tem aí, que já esteja tudo furada ou rasgada. Pode pôr aqui no fundo, qualquer tecido. Você pode pôr jeans. O jeans ele é bem grosso. Ele também funciona. Vai funcionar também, vai deixar a água passar, só que ele vai demorar mais para tirar o excesso da água. Mas pode pôr, não tem problema. Mas pode pôr qualquer tecido aqui no fundo, não precisa ser TNT, você não precisa sair para comprar o TNT especificamente para fazer isso. Não se preocupa com isso. Pega qualquer pano velho que você tiver aí, lençol, o que você tiver, coloca aqui no fundo, só não faz muitas dobras, para não ficar criando resistência para o excesso da água não sair, né? Para não ficar muito tempo excesso de água na terra. Mas pode pôr qualquer pano, tá? Então agora acompanhe o processo aí, eu vou enchendo o vaso. Então eu coloquei o saco de terra, coloquei 3 pás de areia e vou colocar 1/4 de saco de esterco de boi, para não ficar muito fraca essa terra. Ó, o esterco de boi tem que ser assim, ó, a hora que ele estiver bem curtido. Se você tem chácara, sítio, não pega o esterco fresco que tá no pasto aí, que as vacas e o boi acabaram de deixar lá, e não pega esse esterco fresco e põe na sua planta, tá? Porque o que acontece, esse esterco fresco, ele vai ficar uns 20 e poucos dias fermentando. Essa fermentação mata as raízes das plantas e isso aí prejudica a planta. Não pode, porque é perigoso até matar a planta, tá bom? Então o que você faz? Junta os estercos, se você tiver sítio, as coisas, junta em um canto aí da sua chácara, da sua fazenda e deixa curtindo lá, cobre com encerado, junta, faz uma montanha, mistura esse esterco fresco com um pouco de terra, cobre com uma lona e deixa ele lá uns 20 a 30 dias fermentando. Aí depois que ele estiver fermentando, ele vai ficar assim, ó, igual que tá aqui, ó, parece uma terra tratada aqui, mas isso aqui é esterco puro, tá? É esterco puro, deve ter um pouco de terra misturado, né? Que você mistura um pouco para curtir ele. Aí você pega e põe aqui. Aí agora nesse processo, o que eu vou fazer? Eu vou misturar isso aqui, aí eu vou vir com mais um saco de terra, 3 pás de areia e mais 1/4 de esterco. Vou misturar até chegar a fazer uma montanhazinha que chegue aqui, ó, no furo da alça, para não ter perigo de transbordar a hora que estiver molhando, tá bom? Então agora vocês acompanhem aí que eu vou terminar de encher. Um detalhe, cuidado nessa primeira camada de terra, areia e esterco que você está fazendo, a hora que você estiver misturando, você não for com a colher muito fundo e tirar a areia de drenagem. Então você sempre vai com a colher até um ponto que não chegue na areia. Porque se você misturar a areia de drenagem com a terra aqui, ela vai perder o efeito, tá bom?
Então aqui, ó, eu já cheguei no nível das alças, que é o buraco, né, para pôr a mão, que eu não vou ultrapassar esse nível para a terra não ficar caindo para fora quando molhar. Então eu vou, a princípio eu vou deixar nesse nível. Agora o que eu vou fazer? Para quem assistiu os meus vídeos anteriores, eu expliquei um pouco como que eu fiz o sistema de irrigação aqui da minha casa. Quem tiver interesse, quiser saber como que eu fiz, é um sistema que não é caro, e outra que ele vai facilitar a sua vida, porque você vai poder ter suas plantas sem se preocupar em ficar molhando ela todo dia. E esse sisteminha você pode pôr em todos os vasos da sua casa, que ele funciona, foi o melhor sistema. Eu fiz vários aqui ao longo dos anos na minha casa, mas esse foi o único que tá hoje aqui, sei lá, uns 6, 7 meses, mais ou menos. Tá em média de uns 6 meses funcionando. E nunca eu tive que mexer nele. Ele funciona perfeitamente. Então ele molha todo dia, às 6 horas da manhã e às 7 horas da noite. Aí ele abre a água, fica 15 minutos com a água aberta e depois ele fecha. Só que como eu uso, no vídeo que eu explico como que eu fiz o sistema de irrigação, eu mostrei também essas peças que eu uso. Essas peças aqui, é os esguinchos. Eles deixam passar pouca água. Eles não é que ele vai abrir a torneira e a torneira vai ficar aberta 15 minutos gastando água aí que nem louco. Aqui passa pouca água no esguicho. Pode ver, ó, que o furo, não sei se dá para ver pela câmera, mas ó a grossura que é o furo que passa água. E olha o furo aqui, ó, o furo que passa água. Então isso significa que você vai economizar água, você não vai ter um custo elevado de energia, porque para o sistema elétrico funcionar, para ele abrir, para a torneira elétrica, né, abrir a água, ela não gasta quase nada de energia, é muito pouco. Sinceramente, aqui em casa, eu não moro nessa casa aqui, e eu sempre pago o mínimo de energia. E sempre é o mínimo. E a minha conta de energia sempre eu pago um mês sim, um mês não. Porque como não atinge o mínimo, a CPFL não cobra a conta dela, embute o valor do gasto na conta seguinte. E para mim, eu instalei isso aqui, não fez diferença nenhuma na minha conta. Ela continuou cobrando o que sempre cobrou com a casa fechada, com o registro fechado e com o relógio desligado. Então, assim, a conta eu já pagava o mínimo de qualquer forma. E aqui continua gastando o mínimo, molhando minhas plantas. Por isso que eu resolvi fazer. Então agora o que eu vou fazer? Ó, eu comprei um rolo. Lá naquele vídeo eu explico melhor. Eu não vou explicar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então vai lá nos vídeos dos canais, volta um pouco os vídeos que vocês vão ver o vídeo de eu mostrando como que eu fiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar vocês aqui para mostrar. Aqui, ó, os meus vasos eu coloquei todo beirando o muro. Por quê? Porque eu sei que ao longo do tempo eu não vou mexer nesse espaço. Esse espaço sempre vai ser vazio. Então eu escolhi ali justamente por causa disso. O dia que eu for pôr piso aqui, aí vai ter o pedreiro, ajudante de pedreiro, eu arrasto o vaso para cá, ele põe o piso, aí no dia seguinte a gente volta o vaso para lá também, tá bom? Então só para mostrar aqui, ó. Para mostrar o sisteminha de irrigação que eu vou puxar para esse vaso, ele vem de lá, que é o muro que divide minha casa aí para a rua. Então o relógio da água e o relógio da luz fica lá. Então eu fiz lá o sistema, até mesmo porque a quantidade de minhas plantas estão todas lá. Aí de lá tem o sistema, que se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver o sistema. Ele vem percorrendo na beirada do muro aqui a mangueira, e ela vem até aqui. Ó, ela vem aqui, ó, que vocês estão vendo, que essa é o esguicho da jabuticabeira. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse T aqui, ó, eu tô com a mão suja porque eu tava mexendo com a terra lá. Eu não vou ficar parando toda hora para lavar a mão, essas coisas, porque eu vou ficar sujando toda hora. Então eu vou usar esse T, que eu já usei ali, não sei se vocês conseguem ver, ó. Não coloquei fita, não coloquei nada e nunca escapou dali. Então eu vou cortar a mangueira aqui, colocar o T para continuar fazendo a mangueira correr para lá e colocar o esguicho lá. Então eu vou fazer isso agora, e eu já mostrei no outro vídeo como que eu fiz, e assim que estiver pronto eu volto. Então aqui para encerrar esse vídeo aqui de como eu fiz o meu vaso e como que eu fiz a terra, só lembrando que eu coloquei um saco de terra, 3 pás de areia e 1/4 de saco de esterco, misturei até preencher. A areia eu coloquei só porque aqui eu vou plantar a moreira. Se eu fosse plantar qualquer outro tipo de pé, que nem a jabuticaba, a acerola, eu não coloquei areia no meio da terra.
tá? E eu deixei a terra pura. É que a amoreira, ela gosta de terra mais arenosa e terra mais ácida. Então já coloquei aqui, tá meio improvisado o bico aqui de água. Já puxei dali, ó, fiz a emenda. Ó, a água tá vindo lá, que eu tô falando pra vocês. Que eu quis mostrar pra vocês aquela hora que esse irrigador funciona muito bem. Ele tá vindo lá, tem 16 metros daqui até lá. Então eu fiz a emenda, eu vou ligar lá pra ver se tá irrigando. Aqui, ó, fiz a emenda aqui. Daquele dia do vídeo que eu fiz a poda da jabuticaba, a primeira poda lá que eu fiz de limpeza, não de formação, de limpeza. A de formação eu vou fazer em julho, que é as datas certas de fazer poda nos meses que não tem R. Aí eu fiz a poda faz 2 semanas atrás. Olha como já começou a soltar florzinha para dar jabuticaba. Ó. Quer dizer, é pouco, mas é uma arvrinha que tá há 1 mês aqui em casa. É uma arvrinha relativamente nova, né? E é a híbrida. Se plantar na casa de vocês, plantam a híbrida. A acerola, olha, já tá enchendo. Eu só cortei os galhos daqui de baixo para limpar o pé dela. A outra coisa que eu esqueci de falar também nos vídeos anteriores da planta é quando você colocar a matéria morta em cima da terra para o sol não ficar pegando, não coloca até o pé da planta, porque é perigoso começar a formar fungo aqui por causa da umidade. Então você sempre faz que nem eu fiz aqui, ó, deixa essa distância, tá? Então, ó, ali é o vaso que eu fiz junto com vocês. A mangueira lá vem aqui tem um T, daí a mangueira vem para cá, aqui tem outro T. E aqui vai ter um outro T também, que aqui eu tô fazendo para colocar a pitaia, que eu vou gravar ainda para vocês. E ó, a mangueira vem essa aqui. O sisteminha, ó, é essa mangueira aqui, ó. Então eu vou ligar para ver se vai ter pressão até lá. Ó, liguei na forma manual. Mas já começou. Olha que bacana. Olha, tem 16 metros de comprimento e olha a pressão d'água. E é isso que eu falei para vocês. Quem tem dúvida de falar, Marcelo, mas você, fica todo dia 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite aberta a água, vai consumir muita água. Olha a quantidade de água que sai aqui. É muito pouco que sai. Só que ele sai de uma forma uniforme, então acaba molhando bem a terra. Nesse sistema que eu fiz aqui, que para mim foi o melhor sistema, a única manutenção que de vez em quando eu faço é que o bico que sai a água aqui, ele é muito fininho, o furinho. Aí o que acontece? A água da concessionária às vezes vem com partículas de areia, de terra e acaba entupindo. Então você pega um alicate, uma chavinha, solta essa pontinha laranja aqui, ó, ela é de rosca aqui. Então você desrosqueia ela, solta, bate, assopra ela e põe de novo para resolver o problema. Tá? Então aqui, para encerrar esse vídeo aqui do vaso, então, ele vai ficar 2 semanas aqui agora, todo dia sendo molhado e recebendo água da chuva. Para quê? Para que o ar que está no meio da terra saia e a terra assente. Daqui 2 semanas, aí eu vou fazer o vídeo plantando a amoreira, que daí eu vou ter que completar de terra para ela ficar em cima. Porque se eu plantar ela agora, o que vai acontecer? A terra, a hora que começar a baixar, o pé vai baixar junto. E no final ele vai acabar ficando no meio do vaso. Entendeu? Então, agora eu vou deixar 2 semanas aí. E aí daqui 2 semanas eu faço o vídeo plantando ela. Então por hoje é só. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, dá o like, deixa seus comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o comentário, que assim que for possível eu faço a resposta. Mesmo com o vídeo que eu mostrei como que eu fiz aqui o sisteminha de irrigação, ele é super simples, mas eu sei que gera muita dúvida para quem nunca fez. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse sistema que eu fiz, pode deixar o comentário lá no vídeo do sisteminha de irrigação, que aí o YouTube me mostra que tem comentários lá, alguma pergunta, alguma coisa, eu vou lá ver o que é e respondo para vocês. Se a dúvida for muito grande, aí eu faço um outro vídeo e de repente eu já até acabo fazendo um outro sisteminha, porque eu tenho um pouco de material aqui. Aí eu acabo fazendo passo a passo e mostro para vocês como que eu fiz. Mas aí se vocês
realmente ficarem com dúvida e quiserem que eu faça. Senão, eu acho que o vídeo que eu gravei dá para ter uma ideia de como faz e não é tão complicado, ok? Então um abração, até o próximo vídeo.